Se você continuar fazendo o que você faz hoje, daqui a 2 anos, onde você vai estar na sua carreira? Essa é uma pergunta choque, reflexiva, exatamente com esse objetivo de você pensar e refletir o que você pode produzir ao máximo com a sua carreira atual. Então, se você continua onde você está hoje, daqui a 2 anos, como é que você vai estar na sua carreira? Pensa sobre isso, traz essa reflexão e a gente vai começar aqui a nossa aula. Eu sempre peço que você me deixe aqui de onde você é, se você já atua com auditoria, em que nível aí que você atua da auditoria. Sim, Sheila já atua há tantos anos. Não, Sheila, não atuo. Não, Sheila, comecei a atuar agora, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Aqui o pessoal de Rio de Janeiro, Fortaleza, né? Ceará, ali certo? Fortaleza, Ceará. Então, vão me escrevendo de onde vocês estão falando, porque eu sempre trago a realidade da localidade que eu conheço, então eu gosto de trazer exemplos com quem está aqui. Eu honro muito quem está aqui, quem está investindo esse tempo. A gente tem duas coisas para investir na vida: tempo e dinheiro. Então, quando você toma consciência disso, você consegue fazer grandes movimentações na sua vida. Ou você investe tempo, ou você investe dinheiro. Eu vou projetar a minha tela aqui para compartilhar com vocês, porque a gente vai entender hoje como é os nossos primeiros passos na auditoria. Eu chamei essa aula de Auditoria Descomplicada, do zero até a sua primeira atuação com auditoria de contas. Então, eu vou mostrar para você aqui uma conta simples para você entender como vai ser essa atuação sua. Por que que essa conta é simples? Primeiro, pelo tempo que eu estou me comprometendo com você. A gente vai passar 1 hora aqui juntos. E eu quero que esse tempo seja fluido. Então, essa conta precisa ser tranquila. Segundo pesquisas recentes do mercado, a maioria dos enfermeiros que permanecem somente na assistência tendem a alcançar um teto salarial em 5 a 10 anos, mesmo se dedicando enormemente e fazendo inúmeros plantões extras. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa assumir, ok, eu estou pronta para ficar na assistência e bater esse meu teto só daqui a 5, 10 anos, quando eu sou novato na profissão. E também estou pronto para assumir que se esse reconhecimento, se essa valorização não vier, foi uma escolha minha. Enquanto isso, profissionais que transitam para as áreas estratégicas, como auditoria, como qualidade, como gestão, podem duplicar ou até triplicar a remuneração e ter maior autonomia, maior flexibilidade de tempo, conseguir construir seus horários de trabalho, tá? Eu mesmo, por exemplo, eu não trabalho, é uma escolha minha, eu não trabalho para alguém, né, para outras pessoas na sexta-feira. Sexta-feira é uma produção minha, ok? Como eu tenho os meus treinamentos, dias de sexta é esse treinamento que eu faço. Então, eu deixei aqui a pergunta para você: até onde você pode ir com a carreira que você tem hoje? Daqui a 2 anos, se você continuar fazendo o que você faz hoje, onde você vai estar? Qual o patamar que você vai ter subido se você continuar fazendo o que você faz hoje, da forma que você faz hoje, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Ok? Quem está chegando agora, vai me escrevendo aí no chat de onde é, se atua ou não com a auditoria ou se atua com outras tantas áreas da enfermagem. Nessa aula,
eu quero trazer uma aula prática e direta para você, enfermeiro, que quer entender como é que vai começar na auditoria de forma segura, com ganho de tempo e clareza do mercado. Então, eu pego sempre três itens, porque é a tríade que eu trago no meu método de ensino, ok? Essa aula ela chama assim Auditoria Descomplicada, porque uma aluna que, inclusive, veio da assistência, como muitas, eu acredito, que participam dessas aulas, ela veio da assistência com uma experiência grande na assistência de muitos anos e ela decidiu que faria essa transição de carreira. E quando ela fez essa transição de carreira, ela fez uma pós-graduação, mas deixou a pós lá é, parada, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer dentro da gaveta, guardado dentro da gaveta. E o que é que aconteceu com isso? Com o tempo, ela foi começando a achar que a auditoria era esse lugar difícil. Era um lugar onde era fechado, onde era difícil entrar, só entra de tais e tais formas, com não sei quantos anos de experiência na auditoria. E, enfim, ela começou a fazer o método. Quando ela começou a fazer o método, em menos de um mês, ela estava atuando com auditoria, ok? Então, eu trago essa tríade sempre falando sobre a auditoria com esses três parâmetros que a gente vai trazer aqui hoje. Eu vou apresentar para você já já. Eu sou Sheila Almeida, sou mentora de auditores por todo o Brasil, tenho mais de 20 anos de experiência atuando com auditoria, com gestão, e eu criei esse método, o método auditoria na prática, que eu chamo de MAP, e já ajudou, esse método já ajudou centenas de profissionais a atuarem com muito mais segurança na auditoria, tendo reconhecimento da produção que está fazendo, com muito mais leveza, autonomia, flexibilidade de tempo e se posicionando de forma segura e valorizada nesse mercado. Se você chegou até aqui, é porque você quer uma nova fase na sua carreira. Você deseja entender como é que você vai entrar na auditoria de forma prática e como é que você vai atuar na auditoria com segurança. Então, nessa aula, eu vou te mostrar exatamente como funciona a auditoria de contas, os três tipos de auditoria e onde você pode atuar com eles, como funcionam as ferramentas do dia a dia da auditoria e o que é que o mercado exige de quem quer estar na auditoria, de quem quer entrar nessa área hoje, de quem quer permanecer nessa área sendo valorizado, com autonomia, e como você vai analisar a sua primeira conta hospitalar. Obviamente, para quem está começando, para quem já está aí, eu vou mostrar como é o meu jeito de analisar contas e de interpretar contas. Bom, a gente vai entender prioritariamente o objetivo da auditoria. Eu acho que isso é de suma importância a gente entender por que a gente é auditor. Por o que é que eu consigo extrair dessa auditoria? Que Sheila diz aí com tanta paixão que é tipo o melhor lugar do mundo para eu estar atuando. As ferramentas, o que o mercado está pedindo e a gente vem para a prática. Como objetivo da auditoria, eu sempre gosto de trazer. Deixa eu botar em foco aqui porque a gente fica melhor. Eu sempre gosto de trazer o seguinte: a auditoria ela tem o objetivo de. Pronto, ficou melhor. A auditoria, ela é o espaço dentro da enfermagem onde a gente consegue aglutinar técnica, cuidado e estratégia. Então, é nesse lugar onde a gente consegue. Nossa, Sheila, mas eu não gostaria de sair da assistência porque eu gosto do cuidado. Na auditoria você tem. Ah, Sheila, eu gosto tanto do que eu aplico aqui nos pacientes, os melhores curativos, quais são as melhores formas de cuidar desse paciente na auditoria você tem. E eu gosto de processos, Sheila.
Eu gosto de atuar com processos. Na auditoria, você atua com estratégia. Ela é a área da enfermagem onde você vai atuar fazendo validação técnico-assistencial e financeira daquilo que foi realizado, que foi colocado para o paciente como solução para que ele tenha mais saúde, porque é isso que o paciente busca quando ele está buscando um serviço de saúde. Quais são, Sheila, então, os tipos de auditoria que eu, profissional, posso atuar? Vou pegar aqui do zero mais zero, tá? Você vai poder atuar na auditoria prospectiva, na auditoria concorrente e na auditoria retrospectiva, e eu vou te explicar como elas funcionam. Mas é, são esses três espaços da auditoria onde a gente tem maior atuação, como enfermeiros auditores, ok? Na prospectiva, é o lugar da auditoria, ela é chamada de pré-análise técnica, ou de auditoria prévia, ou de prospectiva. De prospectiva é de prospectar, a gente lança o olhar lá na frente. E ela é responsabilidade de enfermeiros e médicos auditores. Nossa, Sheila, eu trabalhei num setor de auditoria prospectiva onde tinham administrativos. Acontece, tá? Essa auditoria, ela acontece antes da internação do paciente. E como é que acontece isso, Sheila? Como é que eu sei, antes do paciente internar, como é que eu faço a auditoria? Bom, quando o paciente necessita de um serviço de saúde, ele vai a um médico, ok? Todo mundo na mesma página que eu até aqui, ele vai a um médico, tá? Deixa eu ver se vocês estão tendo dúvida até aqui. Vão escrevendo para mim no chat, tá? Ele vai a um consultório, ele vai a um ambulatório, ele vai a uma emergência. Então, quando esse paciente chega em um desses três lugares, tá? Ou a nível ambulatorial ou a nível de emergência. E aqui, para quem não conhecer, a nível ambulatorial é quando a gente busca um médico, né? Eu quero fazer uma consulta com um cardiologista e eu vou lá ao cardiologista. Às vezes no consultório do próprio cardiologista, ou às vezes em um centro onde tem vários médicos ali atendendo, que fazem serviços, que fazem pequenos serviços, tá? E aí eu vou lá. Ou quando Dona Maria, que aí já não sou mais eu, Dona Maria passou mal. E aí foi buscar uma emergência, um serviço de urgência. Quando a gente chega lá para esse atendimento, o médico vai fazer o atendimento de Dona Maria. Oi, Dona Maria, o que é que está acontecendo com a senhora? Ô, meu filho, eu tô tossindo, eu tô aqui espirrando, não tô respirando bem. E aí ela vai trazer todo o histórico do que está acontecendo com ela, ok? E o médico percebe que Dona Maria, porque Dona Maria já é uma idosa, vai precisar não só de um atendimento na urgência. Ele vai precisar fazer mais exames de Dona Maria. Então, ele fica ali com Dona Maria até 12 horas de atendimento na urgência, tá? Nesse meu exemplo aqui, na urgência. Ele fica com Dona Maria ali por 12 horas. E aí, quando vai chegando às 12 horas, ele percebe que não vai dar para cuidar tão bem assim de Dona Maria. E aí, o que é que acontece com isso? Ele diz: Bom, eu vou pedir uma internação para Dona Maria, porque eu quero acompanhar ela mais de perto. Ele vai fazer um relatório e vai enviar para o convênio de Dona Maria. Vamos entender que Dona Maria tem convênio, ok? E ele vai enviar para o convênio da paciente. Chegando no convênio, e aí a gente tem esses dois contrapontos. Sai do serviço do local de autorização do hospital e vai para o setor de autorização da operadora. Entenderam até aqui que tem dois do hospital para a operadora e depois a operadora recebe lá o relatório e diz: Ok, eu concordo que Dona Maria precisa internar, então eu vou autorizar a internação de Dona Maria. Certo?
O que é que acontece com isso? Ah, a gente tem lá a autorização. Pronto, Dona Maria vai poder internar. Vamos dizer que o médico tenha colocado que Dona Maria tem uma suspeita de pneumonia. Então, é exatamente ali que começa a funcionar esse serviço de auditoria prospectiva, ou como a maioria dos seres conhece, setor de autorização, ou ainda como muitas pessoas conhecem, regulação, ok? Setor de regulação, que é como é chamado no serviço público. Então, o serviço público traz muitos direcionamentos que nós temos na saúde suplementar. Normalmente, essa atividade é feita por sistema, por e-mail, por telefone, ok? Essa comunicação é feita exatamente dessa forma. Aqui eu trago o depoimento de uma aluna que a gente teve, e ela, quando ela começou a trabalhar na auditoria, ela começou a trabalhar justamente assim: Sheila, eu estou trabalhando no setor de autorização. Eu mostro para vocês depois para a gente ir adiantando aqui, tá? E aí ela chegou super empolgada, porque ela estava começando ali no setor de autorização e aprendendo muito, porque a gente faz vistas a muitos exames, analisa através de exames, é um setor também muito legal de trabalhar. Eu gosto muito, né? Eu sou meio suspeita para falar. Vamos lá. Vamos dizer que o médico internou ali Dona Maria, então vamos trocar aqui, né? TC de abdômen não vai caber para Dona Maria, né? Dona Maria com questões respiratórias, né? E tossindo e dor, enfim. Vamos fazer de conta que Dona Maria, o médico ali queria. é, Vamos trocar de Dona Maria, porque eu deixei um exemplo aqui de apendicectomia. É entendível para todo mundo a apendicectomia? Vamos fazer uma coisa mais rebuscada do que uma internação clínica. A gente tem internações clínicas e tem internações cirúrgicas, tá? A gente geralmente são essas duas internações. Vamos dizer que seu João vai ao atendimento de urgência e diz: Doutor, eu tô com uma dor abdominal. Vamos trocar aqui de novo. Tô com uma dor abdominal e que não passa, doutor. E aí o médico começa a fazer exame nele, faz aquele examezinho do apêndice e dá positivo, tá? Aquele exame da perninha, quem é que sabe? Dobra a perna assim e sente aquela dor, dá aquele choquinho. E aí o médico diz: Bom, seu João, o senhor tá com uma suspeita aí, eu tô com uma suspeita aí do senhor de apendicite. O que é que o médico vai fazer de antemão? Vai pedir uma tomografia de abdômen. Se para este convênio de seu João, tomografia estiver na listagem, ok? Existe um pré-acordo entre operadora e hospital, né? E prestador de serviço de saúde, que tá lá que precisa pedir autorização de tomografia de abdômen. Então o médico vai lá fazer um relatório. Seu João chega ao atendimento de urgência com dor abdominal, sinal tal, que eu esqueci o nome, sinal tal, positivo para apendicite, necessário uma melhor visualização com a tomografia de abdômen. E aí ele manda lá, sai do hospital, vai lá para a operadora. Quando a operadora recebe, diz: Ih, é mesmo. Parece que seu João tem essa possibilidade. Autorizamos, sai daqui, ó, da operadora, autorizamos a tomografia. Bom, quando chega lá, seu João faz a tomografia. Ok, realmente seu João está com apendicite. E aí o médico vai fazer um outro pedido agora, pedindo uma cirurgia para a retirada do apêndice de seu João. E aí ele vai fazer relatório, tá? E vamos dizer que a operadora também autorize, porque não tem motivo de não autorizar, né? Já que o paciente está dentro da clínica, tá? Eu me faço entender com esse texto. O paciente está dentro da clínica de uma apendicectomia. E aí o convênio diz lá: autorizo videolaparoscopia para apendicectomia. Entendemos como funciona esse setor? Aqui, gente, muito resumidamente, ok?
Por quê? Porque, por exemplo, nessa apendicectomia, se o médico achar que tem que fazer com tais e tais tesouras e trocáteres e etc., vai crescendo aqui a atividade do setor, tá? Começa a ter que autorizar não só a cirurgia, mas o OPME, tá? Mais medicação de alto custo, mais, entende? Tudo passa aqui por este setor. Sheila, e como é que eu atuo nesse setor? Você vai atuar justamente tendo que, ah, tendo que fazer uma avaliação de exames, de clínica do paciente, tudo isso, ok? E ali fica muito junto, como eu disse aqui, a maior atividade entre enfermeiros e médicos auditores dentro desse setor. Porém, existem alguns lugares onde a gente tem equipe administrativa e a gente só coordena o setor. A auditoria concorrente agora é um segundo tipo de auditoria. Veja como a área é pulverizada e cheia de oportunidades. Lembre que eu falei que o setor de auditoria prospectiva você pode trabalhar no hospital e na operadora. Sempre vai existir os dois em ambos os locais, porque os serviços são complementares, tá? Na auditoria concorrente, essa é um tipo de auditoria em que o enfermeiro está disparando em protagonismo. Então, e aí eu vou dizer por quê, já já. Esse tipo de auditoria é o que ocorre durante a internação do paciente. Então, veja como a gente tem um balizador paciente para a gente definir a auditoria que a gente vai fazer. Quando o paciente está sem internação, é a prospectiva. Quando o paciente está internado, é a concorrente, tá? E o próprio nome também traduz o que a gente faz no serviço, acompanhar o paciente internado. Concorrente, ok? No mesmo momento. Essa auditoria, ela, por que que esse enfermeiro disparou em protagonismo com a auditoria concorrente, que não é muito conhecida em nosso mercado? Inclusive, eu costumo dizer, quem chega antes bebe água limpa. Se a gente for lembrar das histórias de animais, né, das fábulas, ah, todo animal que chega antes ao lago, ele bebe a água limpa. Quem vai chegando depois já bebeu a água que todo mundo já passou e já não dá para aproveitar mais um monte de coisas. Então, a ANS lançou em 2023, vou me certificar, mas é quase certeza de que foi em 2023, a ANS lança um RDC e diz, olha, a ANS é, para quem não conhece, vou escrever aqui, a Agência Nacional de Saúde. Tô me fazendo entender, gente? Conversa comigo aí no chat. Tô me fazendo entender? Tá sendo entendível até aqui? A Agência Nacional de Saúde lança lá. Olha, pronto, obrigada. Lança lá para as operadoras que querem ter um selo de qualidade, ou seja, estão propensas a passar pelo processo de acreditação. Eu quero que todos os pacientes dessas operadoras sejam visitados. Então, toda operadora que tem esse olhar, eu quero ter um selo de qualidade, eu vou me colocar em um processo de acreditação. Para isso, a ANS criou uma regra. Você precisa ter todos os seus pacientes visitados. Bom, as empresas já faziam visitas de pacientes, que é exatamente aquele auditor que lê o prontuário do paciente e passa relatório. Olha, seu João fez a cirurgia de apendicectomia ontem, mas hoje ele teve uma complicação. Ele já ia sair de alta hoje, porque a gente começa a ter
padronização para os diversos eventos. Então, por exemplo, no apendicectomia, geralmente o paciente passa um dia só, tá? No máximo 24 horas. Isso é o que é padrão, pode sair desse padrão. E aí, seu João hoje evoluiu com febre. Então, fez um pico aqui de hipertermia e eu terei que manter seu João internado. E aí o médico vai lá e não dá alta para seu João nas 24 horas. Bom, para seu João permanecer ali internado, a gente vai precisar ter informações de seu João, que é o que a gente faz aqui na concorrente. A gente vai lá e vai ler o prontuário de seu João. Bom, realmente, seu João fez aqui, ó. Ele ia sair de alta às 10 da manhã, possivelmente, mas às 8 ele fez um pico de hipertermia. Aí o médico que ia dar alta pediu para ficar em observação mais um tempo. Então a gente vai ter que liberar uma outra diária para seu João, possivelmente, tá? E é através desse relatório do auditor concorrente. O que é que existia antes? E aqui eu vou trazer uma historinha minha. O que é que existia antes? Bom, eu atuava como enfermeira auditora, auditoria de contas, que é a auditoria retrospectiva que a gente vai falar daqui a pouco. E quando eu estava atuando como auditora de contas, a gente teve um momento de mercado em que quem fazia visita eram apenas os médicos. Até que um dia a empresa terceirizada em que eu trabalhava entrou em contato com a gente e disse: Olha, eu vou precisar que vocês façam visita de pacientes. Gente, isso é a mais pura realidade. Uma colega chegou para mim, sabe aquela historinha do copo meio cheio e do meio vazio? Uma colega chegou para mim e disse assim: Mas veja só, eu ganho para fazer auditoria de contas, vão querer que eu faça agora visita de paciente? Aí eu perguntei, né? Ô, amiga, mas eles não vão pagar a gente diferenciado, né? Pra gente fazer as visitas? Sei até então, não. Eu disse, bom, é possível que paguem, né? Então bora aprender a fazer esse negócio. E aí eu sempre fui muito curiosa, né? Inclusive nas contas eu comecei a mexer com os honorários médicos exatamente para entender, porque não é uma área que seja de dominância nossa, tá? Mas eu comecei a fazer para aprender. E aí, algumas coisas de honorários hoje eu compreendo exatamente por isso, não que seja a minha obrigação, mas porque eu sou realmente uma pessoa muito curiosa e gosto de fazer de tudo que eu tenha conhecimento. E aí ela trouxe essa situação e disse: Ah, eu não quero, eu não vou fazer, não. Perdão, eu não vou fazer, não. E aí o que é que aconteceu? Ela, nessa coisa de reclamar, né, que tinha acontecido isso, eu disse, amiga, eu vou querer aprender, viu? E vou aprender. E foi o que aconteceu. A empresa passou para a gente começar a fazer. E assim começou a gente, enfermeiro, a atuar com auditoria concorrente num lugar onde anteriormente era puramente auditoria médica. Quando as empresas começaram a receber esses pedidos de auditoria, começou a acontecer o seguinte: era uma situação em que os médicos cobravam muito caro para fazer a auditoria e os enfermeiros não tinham essa experiência de fazer, então terminavam ganhando menos mesmo. E foi aí que as empresas começaram a pedir a muitos enfermeiros para fazer visita. Então, o que é que acontece? Aconteceu que os enfermeiros passaram a ser os grandes visitadores. Os enfermeiros começaram a fazer a auditoria concorrente. Então, o que eu trouxe sobre copo meio cheio e meio vazio é que eu observei uma possibilidade de mercado. Então, estava acontecendo uma situação nova e eu preferi olhar pela oportunidade de mercado do que olhar pelo problema, né? Obviamente, a gente não estava ganhando bem. Tá travando o meu vídeo para todo mundo?
Vocês estão me ouvindo bem? Meu vídeo tá travando para todo mundo? Me contem aí, gente. Obrigada, Simone. Pronto, vamos seguir então. Ah, a auditoria concorrente, ela é feita através de visitas. A gente chama de visita de paciente, mas é feito através de visitas de prontuário. O que é que acontece? É, a gente primeiro observa o prontuário do paciente e depois a gente define se precisa ir ao quarto do paciente, visitar ele fisicamente ou não. Geralmente a gente faz um preenchimento de relatório via sistema e nós auditores é que fazemos essa principal atividade. E aí o que é que a gente faz? A gente vai acompanhar a evolução diária do paciente. A gente pode verificar a possibilidade da gente ir visitar esse paciente ou não, né? De forma física, mas a gente faz ali a leitura do prontuário e faz um preenchimento de relatório e envia via sistema para as empresas terceirizadas, ok? De forma geral, o que é que a gente faz? Qual é o objetivo principal? Deshospitalizar o paciente e verificar se ele está tendo o melhor cuidado de saúde possível, tá? Esse a auditoria concorrente é o foco do curso que eu tenho. Eu chamo ACVP, né, que eu tenho apelidado tudo, auditoria concorrente visitando o paciente. Essa é uma modalidade da auditoria. E esse curso é ideal para quem quer sair da assistência, mas não quer largar o hospital nesse momento. Então, a gente consegue visualizar essa auditoria concorrente com essa possibilidade de eu consigo atuar sem me desvencilhar ainda do que eu faço hoje, para depois eu fazer uma transição de carreira, tá? Por quê? Porque essa auditoria concorrente, ela traz uma flexibilidade de horários muito grande, ok? E aqui a gente já falou da auditoria prospectiva, que é a auditoria que acontece antes do paciente internar, da auditoria concorrente e da auditoria retrospectiva. A auditoria retrospectiva é essa auditoria que acontece quando o paciente tem alta. Essa é a auditoria mais exigida em concursos, mais exigida em hospitais, cooperativas, e é ela que eu abordo no meu curso MAP, o Método Auditoria na Prática, que é a prática de auditoria de contas que a gente vai fazer já já. Bom, legal. Desculpa, gente. Bom, me contem aí. Estão na mesma página que eu até então? Me contem enquanto eu tomo um refresco para a garganta. Bom, na auditoria retrospectiva ou auditoria de contas ou auditoria de prontuários, né? São várias as nomenclaturas e isso ocorre muito por conta do nosso regionalismo. Ela acontece principalmente pela Conferência das Contas Hospitalares. A gente vai confrontar o que está na conta e o que está no prontuário. Geralmente após a alta do paciente. Por que que eu disse geralmente? Porque existem pacientes que têm longa permanência e a gente não espera fechar essa conta quando o paciente vai exatamente embora, né? Eu conheço situações do paciente levar um ano internado, então não tinha como a gente fazer uma auditoria de um ano, né? A gente vai quebrando em pedaços essas contas. Então, por isso que eu falo que geralmente é na alta do paciente. Quando o paciente não tem alta, a gente faz como alta administrativa, tá? Mas isso fica para um outro momento. Bom, aqui nessa auditoria, e é exatamente realizando essa auditoria, o auditor, aqui é onde
a Janaína traz, eu trago para a gente depois, para a gente concentrar aqui. O auditor vai verificar prontuário, o auditor vai verificar as cobranças das contas, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, nesse tipo de auditoria, é onde a gente tem um grande reconhecimento de operação. Por quê? Porque nessa auditoria a gente consegue demonstrar muito o financeiro para os gestores, para diretores, enfim, de todas essas. A auditoria retrospectiva é onde a gente consegue demonstrar a maior parte financeira de da nossa atividade. Bom, Sheila, sempre que eu vou buscar sobre auditoria, sobre atividade, sobre atuação, eu só vejo falar de auditoria de contas, mas é onde a gente tem maior reconhecimento mesmo, tá? A auditoria concorrente é essa auditoria que teve esse boom de 2023 para cá, como eu falei. Então, ela tem sido nova para o mercado, nova muito entre aspas, tá, gente? Bom, quando a gente vai falar de ferramentas, a gente precisa entender que as ferramentas são os grandes facilitadores do nosso trabalho. Bom, então se você vai para o mercado e você não consegue demonstrar que você conhece de ferramentas, a sua atividade vai ficar muito mais difícil. Quem domina as ferramentas não é uma auditora, é a auditora. E é aqui que o mercado tem a maior busca. Então, na maioria das vezes, se você já pesquisou, diz para mim quem já pesquisou vaga de auditoria. Quem já pesquisou vaga de auditoria, sabe que na maioria das buscas de vagas diz lá tabelas de remuneração. Essa é uma das ferramentas. Então, quem já buscou por vagas aqui de auditoria? Se alguém já buscou, fala aí comigo no chat. Bom, isso muda muito o seu currículo, quando você sabe pelo menos o que cada ferramenta representa ali no seu dia a dia. Quem domina as ferramentas acelera a entrada no mercado e evitam os erros que vão custar, inclusive, o seu dia a dia de trabalho, né? Eu tenho uma aluna que ela atuava, deixa eu ver o que vocês estão conversando comigo, que ela atuava como auditora e ela, Juliana disse aqui, eu estou numa busca diária e realmente é bem claro nas descrições das ferramentas necessárias para se adequar à vaga. Exatamente. Você precisa demonstrar que conhece sobre as ferramentas da auditoria. Bom, essa aluna, ela, na verdade, teve uma possibilidade de atuação, mas ela conta para mim, inclusive, né? Aliás, todos os depoimentos que eu trago aqui é com autorização das pessoas. Ela conta para mim, Sheila, por falta de atualização, por falta de preparo, eu perdi a minha vaga da auditoria. Ela fala com muito sentimento porque hoje ela tem a consciência de que ela estava lá e ela terminou saindo porque se preparou um pouco aquém, acreditando que. Eu sempre digo que parece muito quando a gente tem um relacionamento, né? Enquanto a gente não tem um relacionamento, a gente se arruma, se prepara, né? Se perfuma, pinta cabelo, corta cabelo, vai fazer sobrancelha e cílios e etc. E aí, quando a gente arruma um relacionamento que já tá lá, há sei lá quantos anos convivendo, anda com a roupa rasgada, não sai mais, não quer mais, né? Esse tipo de arrumação toda. Ah, pra quê? Que nada. Eu digo que é muito parecido com isso, né? Quando a gente acha que conquista, a gente para de investir. Mas enfim, repensem sobre o assunto. Toda auditora precisa dominar.
algumas ferramentas para analisar as contas, principalmente as contas, tá, gente? Por que que eu vou me concentrar a falar das contas aqui? Primeiro, porque vai ser a nossa prática, e depois, porque a auditoria concorrente, ela precisa de muito menos ferramentas do que a auditoria de contas. Por exemplo, se eu for falar do curso, trazendo um contraponto para vocês entenderem, o curso de auditoria concorrente, ele tem 10 horas de curso. O curso MAP, o curso de auditoria de contas, ele tem 60 horas. Por quê? Porque a gente precisa falar de cada uma das ferramentas, tá? Como utilizá-las, o que é que a gente faz com cada uma delas. Então, realmente é muito maior a abordagem da auditoria de contas. Bom, eu trouxe aqui 6 ferramentas, mas a gente tem inúmeras ferramentas. Eu já uma vez, para fazer um e-book, né, que eu lancei há muitos anos atrás, eu contabilizei mais de 15 ferramentas. E aqui a gente vai falar de 6. Bom, a primeira delas eu trago como prontuário do paciente, e essa é uma das principais ferramentas. Por quê? Porque no prontuário do paciente é onde está todos os registros do paciente e de toda a equipe de saúde, toda a equipe assistencial. Todo mundo que participa ali daquele dia a dia da vida do paciente está registrado ali no prontuário dele. E, inclusive, uma coisa bem importante: o prontuário é do paciente. Prontuário não é médico, prontuário não é de hospital, ok? O prontuário é do paciente. Tabelas de remuneração. Essa é clichê em qualquer vaga que você for buscar de auditoria. Quem está aí começando novo na auditoria, não te pediram para você. Você conhece sobre as tabelas de remuneração? E aí aqui eu fiz uma divisão didática, tá? Tabela de procedimentos e tabela de MATMED, materiais e medicamentos. Na tabela de procedimentos, a gente vai poder ter as tabelas próprias, que é de cada convênio. Por exemplo, a Sul América tem tabela própria, a Bradesco tem tabela própria. Se eu não me engano, acho que são essas duas que eu tenho aqui na minha recordação agora. A gente tem tabela MB90, tabela MB92, CBHPM. Isso aqui são siglas utilizadas para falar de Associação Médico Brasileira ou Classificação Brasileira Hierárquica de Procedimentos Médicos. A gente fala tanto as siglas que termina esquecendo de como é que elas significam, né? E a tabela de material e medicamento são principalmente a Simpro e a Brasíndice. Brasíndice. São duas revistas, tá? Na revista Simpro, a maior concentração é de material e OPME. OPME são órtese, prótese, material especial. Órtese, prótese, material especial. Ok? São materiais mais caros. Na Brasíndice, a principal concentração é para medicamentos. Então, lá na revista Brasíndice, a gente chega lá e consegue ver a listagem de muitos medicamentos, da maioria deles. Mas também é possível a gente ter books ou tabelas próprias. Por exemplo, as cooperativas, uma das operadoras que é cooperativa que a gente mais conhece, trabalha com esses books. Então, ela já chega lá para contratar o hospital como prestador de serviço de saúde com as suas tabelas prontas, com material e medicamento e com os valores propostos por ela, tá? Me fiz entender até aqui, gente? Me conta aí, porque aqui essa hora é. Aprendi muito sobre tabela no curso de faturamento hospitalar, foi um divisor de águas para mim. É necessário aprender sobre tabelas. É necessário aprender sobre essas ferramentas todas que eu vou falar aqui. Bom, Sheila, eu não sei sobre essas ferramentas. O que é que eu faço? Eu vou precisar pelo menos entender o que elas fazem, que é o que a gente está fazendo aqui. TIS e TUS são padronizações que a ANS criou para que a gente consiga falar uma mesma linguagem, tá? Então, são códigos, são formas de ser descrito em uma guia.
ok? Guia é quando a gente pede autorização de alguma coisa do paciente. Rol de procedimentos da ANS, que são listagens daquilo que pode ou que não pode ser utilizado pelo paciente, cobrado pelo hospital, pago pela operadora. Os contratos, que é igual a qualquer contrato daquilo que você tenha contrato, funciona igual na saúde. Então, existem os contratos entre operadoras e os prestadores. Prestadores de serviço de saúde são os hospitais, as clínicas, os serviços de imagem, tá, gente? E as normas internas, que também existem entre as operadoras e os prestadores. Por exemplo, norma interna. A operadora vai dizer, olha, para você fazer uma ressonância para o meu paciente, é necessário pedir autorização. Isso aí a operadora precisa mandar em um manual, em uma rotina, em normas descritas, ok? E tudo isso, caso você vá lá procurar uma vaga e você ainda não faça os meus cursos, você precisa saber discorrer um pouco sobre essas ferramentas, saber falar do prontuário do paciente, o que é o prontuário do paciente, por que que é importante para a auditoria, por que que não é. Tabelas de remuneração, TIS e TUS, ANS, rol de procedimentos, contratos. O que é que reza principalmente nos contratos? Os contratos têm um desenho padronizado pela ANS. Quais são as normas? Aqui, por exemplo, pode entrar, né, as normas ditadas mesmo no nosso país. Leis, RDCs, normativas. Bom, essas ferramentas elas vão funcionar como norteadores para você saber o que vai poder ser cobrado, o que vai poder ser pago, o que é que você vai glosar, o que é que você vai precisar levar para consenso. Então, essas tabelas são norteadores. Sheila, nunca vi sobre isso. Leia. Toda vaga que você for procurar sobre auditoria vai pedir que você fale, descreva, discorra sobre as ferramentas do dia a dia da auditoria. Ok? Por quê? Porque quem não sabe das ferramentas, como vai poder atuar com a auditoria de contas, por exemplo, se eu não sei sobre ferramentas? Bom, aqui o nosso último item, baseado na prática, mas em teoria. O que é que o mercado está pedindo a esse profissional para que ele atue na auditoria? Isso aqui é um item extremamente importante para você que quer fazer essa transição de carreira, que é enfermeira, que atua na assistência e quer fazer transição. Então, é necessário que você entenda o que é que o mercado está pedindo. Até aqui eu trouxe as bases da auditoria. O que é auditoria, quais são os objetivos da auditoria, quais os tipos de auditoria que a gente pode atuar. E agora eu vou trazer esse olhar direcionado para o mercado, porque não adianta você entender todas as práticas da auditoria, conhecer todas as tabelas de remuneração, se você não entender o que é que o mercado vai pedir para você atuar, ok? Então aqui, ó, é essencial que você entenda o que é que o mercado está pedindo neste momento para você atuar como auditor, ok? Eu costumo dizer, inclusive isso acontece nos meus cursos, em toda aula minha, você vai verificar isso. É necessário entender, gente, o que você faz. Não é cara crachá. A auditoria não dá para trabalhar com cara crachá. Se você vai fazer, por exemplo, uma auditoria concorrente, você chega lá, você lê o prontuário, só faz Ctrl+C e Ctrl+V, você não está atuando legal. Você vai poder até atuar sim, até um determinado momento. Se você pega uma conta, você faz só uma checagem, lê o prontuário, isso aqui está cobrado, isso aqui não está. E somente isso, sem interpretar a clínica do paciente, sem entender por que que aquilo está acontecendo, você não vai atuar bem. E vai chegar uma hora que isso vai ser cobrado de você, ok? Então, o que é que eu trago como
importante, o mais necessário para você se destacar para o mercado. Saiba se descrever no seu currículo. Saiba se posicionar na entrevista. Como é que você se prepara e com o que você vai se preparar? Sabendo sua linha do tempo, sabendo de tudo que você atuou, o que é importante para a auditoria? Quais são as bases que eu posso pegar aqui na minha vida profissional e trazer aqui para esse currículo e trazer para esse recrutador quando ele estiver me entrevistando, tá? O mercado hoje ele não vai querer de você só teoria, principalmente a galera que fica aí ligada em pós-graduação. Ah, mas eu já fiz pós, ok, pós é maravilhoso, te deu um título, tudo ótimo. Mas se você não entender essas práticas que eu estou falando aqui, não souber de tabelas de remuneração, não saber lidar com prontuário, não souber os tipos de prontuário que você vai poder usar, tem muito prestador de saúde ainda que não tem prontuário eletrônico, tem outros que têm, e se você não tiver uma expertise para estar ali sabendo manusear esse prontuário, você vai se perder em determinado tempo, tá? Então, as instituições, elas têm valorizado muito esse profissional que traz o conhecimento da prática do dia a dia da auditoria. Essa pessoa vai chegar na frente. Por exemplo, Sheila, eu não entendi o que é que você colocou isso aí. Estamos numa seleção. É, a Juliana, que falou aí que ela fez um curso de faturamento, e a Ana. Espero que não tenha nenhuma Ana aqui. E a Ana, tá? E a Joaquina. Pronto, Joaquina é o nome mais difícil de encontrar. Joaquina e Juliana. Joaquina fez pós-graduação. E a Juliana fez um curso de faturamento hospitalar. Pronto, chegaram lá para seleção. Eu, Sheila, sou a coordenadora do setor e as duas já vieram lá selecionadas do RH. O RH aprovou as duas. Chegou para entrevista comigo. Eu vou perguntar com o que você atuou até aqui. Pronto, a pessoa vai dizer com que atuou. Tá. Você conhece as tabelas de remuneração? A Juliana vai dizer: conheço sim. Eu ainda não as utilizo, porque eu não atuei como auditora. Mas eu sei que, como tabelas de remuneração, a gente tem as tabelas de procedimento, material e medicamento. Eu sei que as principais tabelas de procedimento são a CBHPM, são as tabelas próprias, são a MB. Pronto. Ouvi Juliana. E aí, Joaquina diz: eu fiz pós-graduação em auditoria, mas eu nunca atuei como auditora. E você conhece as ferramentas que a gente utiliza na auditoria? Não, não conheço. Entendi. Você tem vivência com manipulação de prontuário? Tenho sim, que eu era da assistência. Ótimo. E hoje, se eu te perguntasse assim, eu tô com um problema aqui no meu setor que tem acontecido muitas glosas de materiais, de principalmente de equipos, por conta do período de troca dos equipos. Aí a Juliana leu sobre alguma coisa lá das ferramentas lá que ela aprendeu, diz, é verdade, porque no manual da Anvisa diz que a gente pode trocar um equipe a cada 24 horas. Tá acontecendo essa troca menor do que isso? Eu nem conheço Juliana. Mas de Juliana chegar aqui falando da prática, vocês me entenderam? Eu me fiz entender nesse lugar de observar o que a pessoa traz de realidade. A Juliana já foi auditora? Não, ela disse que não foi. Mas ela aprendeu a como falar dessas práticas, a entender como essas práticas ocorrem no dia a dia. Me fiz entender, gente? Me fala aí. Ou deixei mais confuso com a minha seleção que eu fiz aqui agora? Então, se você nunca viu uma conta real, você já perde espaço.
Se você não sabe falar das ferramentas do dia a dia da auditoria, você já perde espaço. Ao passo que se você chega lá e sabe comentar sobre esses assuntos, então aqui está um hack aqui da nossa aula. Vá ler sobre o que a gente atua no dia a dia da auditoria. O que é que a gente atua? O que é que a gente usa? Como eu trouxe aqui, vá ler sobre essas ferramentas, tá? Isso já vai trazer um pouco mais de expertise para você. Então, o que é que esse mercado procura? Profissionais que tenham clareza nas lógicas da auditoria, que eu chamo de das práticas, né? Daquilo do dia a dia. Pessoas práticas. Sim, foi bem clara no exemplo. Obrigada, Juliana. Pessoas práticas com domínio de ferramentas, pessoas que têm autonomia. Ah, não, se eu estivesse passando por esse problema, eu ia fazer tal e tal coisa, eu podia resolver dessa e dessa forma. Então, quando você tem um pouco de convivência ali com as práticas do que você vai atuar. Se eu trouxesse para a enfermagem, por exemplo, assistencial, você vai estar concorrendo a uma vaga de UTI. Se você chega na entrevista e diz, eu nunca trabalhei em uma UTI, mas eu acompanhei o meu avô lá e eu ficava prestando muita atenção no manusear do monitor. Então, eu, inclusive, era um hospital em que eu precisei participar muito da assistência dada ao meu avô. Então, eu sabia como funcionava o oxímetro, eu sabia como funcionava o monitor, eu sabia. Tô chutando uma bobagem, tá, gente? Mas para trazer esse exemplo mais para o lado da assistência, do que acontece na assistência. Então, se for uma unidade aberta, eu acompanhava, eu nunca atuei como enfermeira, mas eu acompanhei meu avô e eu fazia os curativos dele, eu fazia, dava o banho de meu avô, então eu tenho alguma prática nisso. Entende que quando a gente traz esse olhar da prática, a gente consegue descrever mais as atividades ali desse dia a dia? Enfermeiras com boa comunicação, então treine sua comunicação. Saiba lidar com equipes, justificar glosas, isso tudo são, obviamente, quando você já tiver em atuação, então a boa comunicação vai contar bastante, justificar a glosa vai te ajudar bastante, tá? A Marcela aí que começou com essa oportunidade. E quem tem a proatividade, como eu falei, né? Ter a autonomia e a proatividade. Se antecipe, estude, saiba trazer soluções. Nenhum chefe gosta de quem aponta apenas os problemas. A gente precisa apontar soluções também. E o que é que eu mais tenho visto nas entrevistas? Quem já viu uma conta real se destaca. Uma aluna minha passou por isso. Ela disse: Sheila, tinha tanta gente com experiência lá. Mas eu, do jeito que eu me descrevi, quem ficou com a vaga fui eu. Então entenda que nem sempre é sobre anos de uma atividade, tá? Quem entende os três tipos de auditoria tem vantagem. Então, se você chega numa seleção, você diz: Não, eu sei que a gente pode atuar na auditoria prospectiva ou preventiva, na concorrente, na retrospectiva. Qual é a auditoria que vocês querem que atue aqui? Então, entenda que você traz informação de que você é conhecedor de algumas coisas da área. Quem mostra postura, fala com propriedade, geralmente essa pessoa se destaca. Quem sabe demonstrar resultados. Por exemplo, eu trabalhava num setor de urgência e eu conseguia fazer negociação lá nesse setor e conseguir reduzir, inclusive, as queixas que a gente tinha de pacientes de 30% de queixas para 10%. Ah, como foi que você fazia isso? Eu fazia negociação com os visitantes. Então a pessoa vai dizer: Olha, como assim fazia negociação com os visitantes? Porque os visitantes, eles querem entrar todos. Você imagine em uma urgência, o paciente lá, internado, internado não, né? Em atendimento de urgência, e 5 parentes querendo ficar dentro, e o paciente tendo atendimento.
Então você tem que ser um grande negociador. Olha, senhora, infelizmente não vai poder entrar. Vocês são cinco, a gente vai deixar entrar de um em um para ver o paciente sair, que a gente está em atendimento dele. Isso é negociação também. Eu tenho uma aula que eu falo sobre isso, e aí uma aluna diz: Nossa, eu nunca pensei em dar esse exemplo como resultado. Eu digo: Pois é, você trabalhou anos na urgência. O que você mais deve ter feito deve ter negociar com parente de paciente, com visitante. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que para você sair do zero com mais clareza do que outras enfermeiras que estão tentando migrar para essa área da auditoria. É por isso que eu trouxe esses pontos para vocês, tá? Para que vocês tenham essa clareza, para que vocês desenvolvam essa clareza, tá? Quem já está com a sua oportunidade de auditoria, estude sobre as ferramentas, busque sobre glosas, queira entender por que é que a gente acata ou não acata uma glosa, por que que a gente recursa ou não recursa uma glosa, ok? E agora a gente vai para a parte principal, que é a auditoria da conta. Vamos lá entender essa? Nessa auditoria de contas, eu trouxe uma conta muito simples pelo nosso horário e também porque eu quero que vocês entendam o que a gente faz na auditoria. Então, para isso, não é necessário o rebuscamento da conta, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês e vocês continuam me contando aí no chat o que é, se tá tendo, se vocês estão entendendo o que eu tô abordando, ok? A Glícia disse, hoje eu tive uma reunião sobre glosas. E aí, foi boa? Geralmente a reunião sobre glosas é um Deus nos acuda. Eu vou compartilhar aqui a conta, ok? Me contem aí. Foi desesperador. Sempre é, sempre é. É por isso que a gente precisa se preparar. Pois se prepare, na próxima vai ser melhor. Bom, aqui é a conta. Deixa eu botar aqui para baixo. Aqui é a conta do paciente e a conta vem, essa conta ela é muito parecida, tá? Sou eu que crio essas contas. Essa conta é muito parecida com as contas que a gente utiliza na auditoria mesmo. Exatamente, é bem isso. E aqui é um prontuário que eu criei também, tá? Para que a gente faça essa abordagem aqui. Bom, o que é que a gente faz, Sheila? Eu tô com a conta na mão e o prontuário aqui do paciente. Eu costumo dizer que quem é auditor interno lê do prontuário para a conta. Ele lê o prontuário para preencher essa conta, vamos dizer assim. E quem é auditor externo lê da conta para o prontuário. Por que isso? Porque ele lê a conta, tá cobrado 5 gelcos. Ele aí vai procurar no prontuário. Me fiz entender? Essa é uma das diferenças dos auditores internos e externos. Auditor interno é aquela pessoa que representa o hospital, auditor externo é aquela pessoa que representa a operadora. Bom, eu tô aqui com esse prontuário que diz o seguinte: seu JAC, deixa eu ver se é menino ou menina. Senhor JAC chegou nesse atendimento no dia 11 do 4 às 5 da manhã, 5h10. E no mesmo dia 11 do 4 às 11h20, ele teve alta. Bom, vamos entender o que aconteceu com o seu JAC. Paciente masculino, 64 anos, no pós-operatório imediato de RTU de próstata, admitida em PS com queixa de dor abdominal e hipogastro, distensão e ausência de diurese, há aproximadamente 12 horas. Apresentou retenção urinária aguda associada a dor intensa em hipogastro e distensão abdominal. Sinais vitais estão estáveis. Ao exame físico, bexiga palpável e dolorosa, sem sinais de abdômen agudo. Solicitado
sondagem vesical de demora, solicito coleta de urina para análise e realização de irrigação inicial com soro fisiológico, analgesia e solicitação de exames laboratoriais. Manter observação clínica, monitorização de débito urinário e sinais vitais. Pronto, vamos entender. Nossa colega, a enfermeira, descreve. Paciente admitido no PS com queixa de dor abdominal, distensão e ausência de diurese há mais ou menos 12 horas. Sinais vitais monitorizados. Realizada a higienização das mãos e preparo de campo estéril com técnica asséptica, introduzido sonda vesical de Foley de silicone, 3 vias, número 12, conforme prescrição médica, fixada e conectada a coletor de urinas de sistema fechado, 2 litros. Paciente orientado permanece em observação. Vamos entender por que que eu li tudo isso aqui, ok? Chegou pra gente essa conta que tá batendo direitinho, entrou 5 horas, saiu 11 horas. Vamos entender. Vou pegar uma canetinha aqui e a gente vai ver aqui. Bom, aqui, gente, para a gente analisar, seria bom se a gente tivesse um contrato, mas aí demoraria um pouco mais para a gente fazer essa análise. Todo paciente que chega no PS, ele precisa e é consultado por um médico, ok? Todo mundo. Não tem como ser diferente. Todo mundo que chega no PS. Deixa eu ver se eu tenho um. Não. Conta hospitalar taxa 60 milhões. Isso não. Quero minha canetinha mesmo. Bora ver aqui se eu pego uma. Ah, não tenho um de riscar, não. Então vamos assim de canetinha mesmo. Então, todo paciente chegou, vai ter a consulta médica. Ok. Bom, a gente entendeu ali que seu JAC passou uma sonda. E o que é que utiliza para essa passagem de sonda? A enfermeira descreveu que ela fez com técnica séptica, etc, etc. Ok? Vamos entender. Então, aqui, ó, se eu começar de baixo para cima, tá? Eu tô aqui na sonda, ó. Ela diz que passou uma sonda de Foley e que foi de 3 vias. Então, ó, ok. Passagem da sonda, ok. Isso é um chequezinho, tá? Porque minha canetinha não tá legal. A gente passar sonda. O que é que eu vou ter que conhecer aqui, Sheila? Vai ter que conhecer de procedimentos. Então, para eu passar uma sonda, eu preciso pelo menos de uma seringa de 20 para encher balão. Eu preciso de pelo menos uma luva estéreo. Eu preciso de luva de procedimento, ok? Então, aqui eu pagaria duas luvas de procedimento. Eu pagaria aqui, a gente bota a compressa para fazer o campo, né? E a gente também vai colocar, além de fazer o campo ali da sonda, a gente vai fazer também a higienização desse paciente. Então, ó, compressa aqui, é, eu vou pagar uma. Vixe, tá péssimo, gente, isso aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu boto escrito, né? Ah, na minha compreensão aqui, a gente vai pagar uma seringa, uma agulha. Eu tô me fazendo entender, gente? Ou tá sendo. Ou tem algo estranho? Vocês estão tão caladinhos? Bom, aí aqui eu vou pagar também o coletor, que afinal de contas a sonda de demora a gente passa e tem que pôr o coletor. Essa seringa de 10 não vi essa necessidade, pode ser que a gente veja depois, tá? Quando a gente faz os questionamentos nessa conta, gente, a gente envia para o auditor interno. E não significa dizer que ele vai acatar tudo que a gente questionou aqui, ok? Ele vai analisar e vai justificar. Ah, não, essa seringa aqui foi porque. E aí vai dizer o que é que aconteceu. Precisa ter registro, tá? Bom, de material, o que é que eu faço? Eu preciso ter xilocaína, eu preciso ter, fazer a degermação desse paciente, preciso passar a clorexidina aquosa, que é o tópico.
Eu preciso encher o balãozinho da sonda com 20 ml, por isso que eu peguei a seringa de 20, tá? Toda essa revisão aqui você faz entendendo do procedimento. Então, por que algumas pessoas dizem assim: Ah, Sheila, por que que eu preciso conhecer da assistência para fazer a auditoria? Porque como é que você vai fazer a auditoria, por exemplo, dessa sondagem aqui? Isso, exatamente. Vou responder isso aqui agora, Juliana. Obrigada pela pergunta. Então, o que que significa? Eu preciso saber como é que esse procedimento é minimamente para eu entender o que é que eu vou pagar. Então, por que que eu sei que usam a xilocaína geleia? Porque eu sei que para passar a sonda a gente pega na ponta da sonda. Vamos lá. Se for feminino, eu pego na ponta da sonda e passo a geleia. E se for masculino, pronto, entendido a segunda seringa. Vamos entender? Quando é masculino, a gente pega aquela seringa e a gente coloca ela assim. Não tenho nada que dê para. E a gente vai pegar o pênis do paciente mesmo e colocar assim. Bota a seringa aqui e a gente pega a xilocaína e derrama exatamente dessa forma. Ok? Então aqui está a justificativa da segunda seringa, que eu tinha esquecido. Pronto. Então, significa dizer que nós pagamos aqui esses itens que estão checados, eles foram pagos. Eu concordo com a cobrança desses itens. Esses que têm menos um, eu estou questionando um. Eu não pagaria duas agulhas, eu pagaria uma. Eu não pagaria uma seringa de 10, eu pagaria somente as duas de 20. Eu não pagaria uma luva estéreo, eu pagaria uma, ou não pagaria duas luvas estéreo, eu pagaria uma só. Me fiz entender agora? Pagaria uma só. Isso é mais ou menos o que a gente faz com a auditoria de contas, ok? Essa taxa de enfermagem é para dizer, ok, você foi cuidado pela enfermagem, a enfermagem estava lá para te atender, senhor JAC. E essa taxa de repouso a gente paga de acordo com o horário que o paciente chega e sai do PS, certo? É uma taxa que representa o tempo que ele usa ali, utilizando, que passa utilizando o leito. Ok? Me fiz entender? 5 horas para 11 horas são 6 horas. Então, aqui, ó, a gente pagaria essa taxa. Me fiz entender, gente, avaliando esses itens. Eu trouxe uma conta bem simples. E aqui na ultrassom, o médico comenta sobre fazer exame de laboratório, mas ele não fala a hora nenhuma de ter solicitado uma ultrassom, ok? Monitorização de débito, deixa o paciente em observação sem intercorrências, ok? Então a gente questiona aquela ultrassom ali. Agora me digam, me fiz entender? Deixei mais dúvidas ou mais clareza? Ahn, deixa eu ver aqui. Na verdade, esse cloreto não entraria, porque o balonete só pode ser água destilada. Tinha duas águas, né? Aqui, vamos abrir aqui. Duas águas e dois cloretos. Ó, duas águas destiladas e dois cloretos, tá? Mas mesmo assim, pode ser questionado sim. É, deixa eu ver quem foi que eu falei, para não falar o nome errado. Pronto, Marcela. Pode ser questionado sim, Marcela. Por quê? Por exemplo. Deixa eu terminar de ler. Na verdade, esse cloreto não entraria, porque o balonete só pode ser com água destilada. Olha, eu já querendo pagar o que foi utilizado e o que está na conta. Mas é isso mesmo. A gente precisa, sim, entender tudo ali, porque eu trouxe itens simples, bobos e de custo baixo, tá? Mas e se fossem itens caros, né? E se fosse itens de um custo maior, né? Então, a gente precisa questionar tudo mesmo. Um dos questionamentos que eu já trouxe sobre conta, veja aqui. É, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Uma vez, a gente já chegou a discutir isso pelo seguinte.
aqui um exemplo bem tranquilo de trazer. Quando a gente vai degermar o paciente, não é necessário que seja um degermante. Pode ser um sabonete do paciente. A aquosa não, ela precisa mesmo ser essa coisa estéril, porque depois dela quem vai entrar é a sonda. Mas na hora de degermar, pode ser um sabonete qualquer. Sabonete do paciente, inclusive, tá? Então, fica aqui a observação, tá? Ah, se você disser, ah, Sheila, mas por que você pagou? Porque aqui agora o nosso principal teor é correto o seu JAC passar uma sonda? Sim, sabe por quê? Porque toda a clínica de seu JAC, ele tá num pós-operatório de RTU de próstata, onde realmente o paciente faz distensão, faz retenção urinária, é uma das complicações cirúrgicas, tá? O médico relata, apresentou retenção urinária, ele tem dor em hipogástrio, tá? Então, tudo o que foi cobrado em conta está dentro da clínica do paciente. Eu me fiz entender? Esse termo dentro da clínica do paciente? Então, o nosso principal objetivo como auditor é: eu sou técnica. Se eu fosse administrativa, eu fazia só cara crachá. Tá cobrado, tá registrado, tá pago, né? Mas nós somos técnicos. Quando você é enfermeiro auditor, você é técnico. Você precisa questionar mesmo se cabe naquilo que o paciente tem de patologia, de clínica, de sintoma, ok? Antes da minha mente, a auditoria era engordar a conta. Confesso que foi assim que me ensinaram. Glícia. Realmente tem algumas pessoas que falam nesses termos. Mas eu vejo que não é bem assim. E sim tratar a conta com clareza, com certeza. Olha, meu neto fazendo participação especial na aula. Quem viu essa figura? Meu Deus. Bom, o cloreto não foi para higiene? Pode ser, tá, Juliana? Pode ser. Ele é uma figura. Então, a gente pode sim ali questionar o cloreto, a água. Por quê? Porque a higiene que faz antes no paciente não precisa ser com coisas estéreis. A gente está fazendo a higiene dele. O que precisa ser estéreo é o que vem imediatamente antes da sonda. A xilocaína precisa ser estéreo. O tópico que a gente vai passar antes precisa ser estéreo. A seringa precisa ser estéreo, porque eu entro em contato com o órgão do paciente, tá? Amanhã eu já estarei chegando com outra visão. Maravilha. A ideia é essa mesmo, tá? Então, gente, tudo isso é a nossa abordagem de auditoria. Tudo isso é o que a gente faz como auditor. É questionar a conta, é entender se está dentro da clínica do paciente. Ok, cobrou uma sondagem, mas está correto cobrar uma sondagem? Está correto fazer, por exemplo, uma sondagem de Foley nesse paciente? Aqui um outro questionamento. Poderia ser uma sondagem de alívio? Como esse paciente é um paciente de RTU de próstata, talvez não caiba uma sondagem de alívio, porque esse paciente, ele pode vir a fazer outros colabamentos desse. O que pode ter acontecido aqui? Coágulo. O que pode ter acontecido aqui? Colabamento de uretra. Tudo são possíveis complicações da cirurgia que ele fez. Então, quando a gente audita uma conta, a gente precisa linkar com o quadro do paciente. Quando, por exemplo,
quando eu estava falando do exemplo da auditoria prospectiva, que eu disse, ah, eu vou ter que trocar esse TC de abdômen aqui. Se fosse Dona Maria que fosse internar com a suspeita respiratória, um TC de abdômen não era o primeiro a ser feito. A gente questionaria por que vai fazer um TC de abdômen se a paciente está tendo queixas respiratórias? Vai observar o que com esse TC de abdômen? Então, essas são as questões a serem feitas com a auditoria, tá? Diante disso, o que é. Eu quero pedir licença a vocês para trazer o que eu trago de maior conhecimento a partir disso. Aqui a gente entendeu o que é que a gente pode fazer como auditor. Mas e a partir daqui? Como eu uso essas ferramentas? Como eu faço melhor o meu aproveitamento do meu dia a dia como auditor? Você agora viu a prática. Como é que inicia na auditoria? Como é que audita uma conta? Isso não é porque é conta simples ou não é simples. O procedimento vai ser o mesmo. E aqui eu lembro a você uma coisa muitíssimo importante. Quando você entende o raciocínio por trás das cobranças, você vai saber usar as ferramentas, você vai entender como é que você vai comunicar ao mercado, como é que você vai se comunicar com o outro auditor. Por quê? Porque você entende o que você está fazendo. O que vai te levar para uma vaga ou para se posicionar melhor como auditor é uma prática guiada, é saber analisar, é trazer esses parâmetros. Nossa, eu li aqui no prontuário do paciente, ele fez um RTU, por isso cabe uma sonda de Foley. Senão, teria que ser uma sonda de alívio, a princípio. Você vai saber analisar uma conta real, você vai ter clareza. Não há riqueza maior na carreira da gente, na vida da gente, do que ter clareza. O que é que eu faço agora com esse problema aqui? Então, se você quer dar esse próximo passo, aprender a como dominar as ferramentas, como analisar qualquer conta com mais segurança, contas de UTI, contas de cirúrgicas, contas com a PME, como se posicionar para o mercado te enxergar e não só quem está fora do mercado, tá, gente? A gente pode perder a vaga que a gente conseguiu amanhã. A empresa pode fechar, a empresa pode falir, pode chegar o irmão do dono e pegar seu lugar. Isso é uma coisa de vida. Se você quer dar o próximo passo e aprender a tudo isso que eu te falei, como se posicionar, eu tenho um treinamento completo que, para quem já me acompanha, conhece que é os dois cursos que eu faço, é o MAP e o de auditoria concorrente, e ali a diferença qual é? É você saber somente por onde você quer começar. Eu quero começar pela auditoria de contas, eu quero começar pela auditoria concorrente. Todos os dois trazem simulações reais, modelos prontos do que você utilizar, meu acompanhamento de perto. Minhas alunas me chamam pelo WhatsApp e eu vou mostrar a vocês. E aí agora pensa comigo. Nessa aula a gente trouxe essa clareza sobre o mercado, trouxe essa clareza de como se posicionar frente a uma conta, o que eu vou olhar nesse prontuário do paciente, por que que eu tenho que linkar a clínica do paciente. Então, nessa aula a gente trouxe toda essa clareza. Imagine uma simulação de conta real, de conta de UTI, de conta de cirurgia, num método que foi testado e já aprovado, e tem aprovado milhões de enfermeiras aí no mercado. Então você não precisa ter mais receio de ir para a auditoria, ter medo, que aqui o caminho é certo. Eu consigo orientar você com o que você precisar dessa prática da auditoria. Você não precisa de mais uma pós-graduação para começar. Você não precisa gastar anos a fio tentando saber como é que faz. Sheila, eu não sei por onde começar. Essa é a frase que eu mais escuto. Você só precisa ter um método que vai te mostrar como fazer essa prática e ter um direcionamento. Então,
Meus cursos eu entrego também como mentoria. Se você gostar de um contato mais próximo, se você acreditar que precisa ter um profissional junto a você, te direcionando nos dias de trabalho. Então, ter um mentor é ter uma bússola para você andar mais rápido, para você ter mais assertividade. Então, o MAP é esse passo a passo. O MAP é essa segurança de que você busca, de que você precisa. Então, segure, segure, faça a sua atuação e agora é a sua vez de decidir. Não, Sheila, eu quero seguir aqui, fazer sozinha, eu consigo entender tudo, eu consigo buscar, eu consigo estudar as ferramentas, tá? Então, eu quero falar com você que percebeu algo de diferente, você pode atuar de forma diferente. O que é que muda, né? Se na sua história você tiver isso, esse direcionamento todo dia, a atuação na prática. Então, pensa comigo agora nesse valor que você investiu. Como é que você teria essa formação? O MAP, ele não é somente um curso, é um caminho, é você não andar sozinha, é você ter a minha orientação de como fazer no dia a dia. Sheila, recebi aqui uma glosa agora de um equipo de bomba que custa R$ 2.000. O que é que eu faço? Por onde eu sigo? Como é que eu retiro, faço com que essa glosa não aconteça? Como é que eu consenso essa glosa? Então, só para quem está ao vivo aqui hoje, eu tenho uma condição super especial. Você me chama no WhatsApp. Eu coloquei meu número de WhatsApp aí para você fazer contato comigo, mas eu vou reenviar aqui, porque eu já deixei a conversa lá no começo. Se não é o seu momento, tudo bem. Ninguém aqui é obrigado a nada. Então, esse é o meu link. Se você quiser seguir comigo, te direcionando, trazendo clareza para o seu momento, trazendo solução para os dias, dia a dia de auditoria, me chama no privado, eu vou te mostrar quais são as condições especiais para quem está aqui. Se você sentiu que essa é a sua hora, ó, só vem, ok? O mercado te espera, é você que precisa estar preparado para você liderar a sua carreira. A carreira, entenda, a carreira é sua. Aqui eu sempre trago as histórias de sucesso das minhas alunas. Elas têm tido resultados muito bons e isso é importante da gente ver, para a gente ver que é possível. É possível melhorar, é possível atuar mesmo saindo do zero, ok? Aqui a Janaína, ela já tinha feito pós-graduação, ela já tinha feito, há uns 8 meses, ela vinha se candidatando nas vagas e não conseguia ser chamada. E aí ela entrou em contato comigo, Sheila, eu tô com essa situação, eu já fiz pós-graduação, eu não tenho experiência em auditoria, mesmo assim eu posso entrar na auditoria? Eu disse, com certeza. Eu não tenho nem dúvidas. Eu tenho inúmeras alunas que já entraram e não tinham experiência. E ela se dedicou, fez a tríade do método, que é exatamente conhecer as práticas da auditoria, tá lá no grupo de alunos e eu compartilho vagas diariamente e você fazer network. Então, geralmente essa tríade é o que dá certo ali. E aí ela conta. Quando Sheila me disse que eu poderia entrar na área de auditoria, mesmo sem experiência, isso me animou e foquei mais ainda no conhecimento que ela me entregou. Espero crescer cada vez mais, ampliando minha experiência. Como eu citei anteriormente, eu era enfermeira do centro cirúrgico. E agora, no começo de janeiro de 2024, meu momento chegou. Fui contratada como enfermeira auditora júnior numa multinacional, numa operadora multinacional, sem experiência alguma. O que me ajudou com toda certeza foi o MAP. Ela achava que ela não podia. Ai, virou brincadeira agora ele. Ela achava que não podia atuar de forma alguma na auditoria
sem ter experiência. E sim, isso é muito possível. Ela conta depois, né, que ela estava tão feliz com tudo isso que ela começou a perceber que ela podia fazer mais, que ela nasceu para isso. Ela disse: Sheila, tá sendo maravilhoso, eu nasci para isso. E aí ela conta, né, que o médico estava ensinando para ela, que ela estava tendo grandes progressos. Eu me dediquei a estudar mais quando eu percebi que dependia de conhecimentos para conseguir na área e não na experiência, como todos acham. Todo mundo traz pra gente que é ter experiência, gente, e não é. Não é. Se você pegar o que eu te ensinei aqui hoje, se dedicar a estudar, você tem esses dois caminhos. Ou você dedica tempo, que é você sentar e estudar sozinha, ou você dedica dinheiro, que é você comprar um curso, que é você ter um mentor, que é você acelerar seus passos dessa forma. E aqui ela já dizendo, falando da auditoria, tô apaixonada pela área, já sabia que ia gostar, mas não sabia que fosse tanto. Eu quero trazer um depoimento bem especial aqui, que é esse depoimento da Paula, né? A Paula entra em contato comigo para fazer o curso no dia 9. Ela, Sheila, vamos seguir com o seu curso e mentoria. No dia 9. No dia 10, ela já entra em contato comigo para ela me mandar o currículo dela. Sheila, você pode ver meu currículo? Eu, com certeza, 10 de junho. No dia 11, eu disse a ela, com certeza vou ver, porque o que nos deixa fora das vagas são os nossos currículos mal descritos. E eu comecei a ensinar a fazer currículo no MAP justamente por isso. Minhas alunas eram excelentes e ainda assim tinham dificuldade de entrar no mercado. Eu comecei a ajudá-las a fazer os currículos e elas começaram a ter grande aprovação. Aqui é no dia 11 de junho. No dia 16, ela entra em contato comigo de Sheila, vou começar o módulo 6. Vou me preparar ainda mais para o mercado, que é um módulo dedicado ao mercado. Passando por aqui, só para dizer que eu estou amando as aulas. Acho super didáticas e esclarecedoras. Eu fiquei muito feliz porque ela começa a acertar nos exercícios. Eu tenho exercícios dentro do curso. Sempre tive muita dificuldade com a auditoria. Talvez a metodologia pela qual ela foi apresentada a mim. Aqui em casa, seu curso já foi renomeado de Auditoria Descomplicada. É por isso que vocês estão assistindo a aula Auditoria Descomplicada. Foi a Paula que deu o nome. No dia 19 de junho, ela fala: Ajustei meu currículo, Sheila. Já posso disparar? E eu, com certeza. E no dia 1º de julho, ou seja, menos de um mês, a Paula estava atuando como enfermeira auditora. Menos de um mês. Está escrito, não sou eu que estou contando, né? Está escrito. Em menos de um mês, a Paula estava atuando como enfermeira auditora. Isso é possível, isso é método, isso é passo a passo. Isso é, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e a assertividade vai chegar. Eu quero trazer um depoimento aqui, que é um depoimento bem emocionante para mim. Eu tenho uma aluna que é super dedicada. Aqui, primeiro a Vanessa, né? Sheila, vou te falar, adquiri seus dois cursos, o MAP e o Auditoria Concorrente. Estou muito feliz por ter te encontrado e ter me dado uma luz de uma nova oportunidade. E uma coisa te digo, estou cursando após junto. Quanta diferença de abordagem. Ainda não vi nada igual às suas explicações, bem voltadas para a prática mesmo. Estou amando cada vídeo, cada aula e todo o conhecimento que estou adquirindo nesse momento. Seus cursos valem ouro. Ela disse para mim, seu curso tinha que ser um após. E eu disse a ela, mas se fosse um após, não era meu curso. Aqui a Jaqueline também, que em 2 meses começou a atuar. Eu vou fechar aqui porque eu vou procurar esse depoimento que eu queria muito mostrar para vocês. A gente, às vezes, a gente tem a oportunidade de começar a atuar e a gente deixa de lado. A gente
talvez, como eu disse nos relacionamentos, né? A gente deixe um pouco de lado a atualização, a dedicação, porque a gente acredita que a gente já conseguiu. Aqui é uma aluna minha. Boa tarde, tudo bem? Aqui é a Cíntia. Já nos falamos em outro momento. Eu estava trabalhando como enfermeira trainee em auditoria e faturamento do Hospital X. Por falta de preparo, fui demitida. Agora estou trabalhando no comércio e não sinto a mesma paixão, que é o que eu amo, auditoria. E aí eu disse para ela, né? Eu me lembro sim de você e tal. E ela foi, e começou a fazer a jornada do MAP. Mas aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa importante. É, ela teve a oportunidade, mas ela deixou escapar a oportunidade. Então, estejam muito presentes para isso. Muito presentes, porque às vezes a gente tem as oportunidades, a gente está lá na atuação e a gente não continua se atualizando. Aqui também é de uma profissional que me falou algo muito parecido, né? Sheila, me culpa um pouco por ter ficado numa certa zona de conforto. Foram 11 anos de muita dedicação à empresa e quase nenhuma a mim como profissional. Eu terminei de dizer a vocês, a carreira é de vocês, não é de empresa nenhuma, não é de hospital nenhum. Sabe quando você tem certeza que jamais será desligado? Pois bem, essa era eu. Como um profissional tem certeza de que jamais será desligado, gente? Empresa não é casa. Na casa da gente está trocando de casa, imagine de empresa, tá? Eu quero deixar essa reflexão com você. E eu vou fechar a aula aqui da gente. Me conta aí o que é que você achou da aula. Eu vou fechar a aula da gente aqui te perguntando: se você continuar fazendo o que faz hoje, daqui a 2 anos, onde vai estar na sua carreira? Deixa essa reflexão para você. Quero me despedir de vocês que acompanharam aqui ao vivo. Quem está aqui no ao vivo sempre tem um presente, sempre tem uma condição especial. Me chama no WhatsApp que eu mostro para você. E quero saber de vocês o que acharam da aula. Me conta aí. A aula foi bem direta, clara, gostei muito. Muito obrigada, sensacional. Obrigada, gente. Obrigada. Que bom que vocês gostaram. A ideia é essa, é trazer esse incômodo de eu quero estudar mais, de eu quero buscar mais, eu quero mais soluções, tá? Eu vou me despedindo de vocês.